Olá pessoal, aqui é Débora Mexica lá no Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 31 ao dia 6 de agosto de 2023. Qual o Conselho dos Arcanos para a gente para essa semana que a gente tem pela frente, que inclusive é uma semana de lua cheia, onde a lua está lá no signo de Aquário e o sol está no signo de Leão. E por falar no signo de Leão e falar do Sol, o arcano principal que saiu para a gente foi o Sol. E o Sol é um arcano maravilhoso. Por que ele é um arcano maravilhoso? Porque ele mostra para a gente que a semana ela tende a trazer a gente ao nosso centro. Como a gente pode ver na imagem, a gente vê um homem aqui e a gente vê um grande Sol junto com todos os outros planetas. Esse arcano ele está indicando essa conexão com o nosso centro, com o nosso Sol pessoal, com o nosso coração, com o nosso propósito, com o nosso dom, com a nossa originalidade, com a nossa verdade, com as nossas habilidades. Ou seja, é hora de descobrir quem é o personagem principal da sua própria história. Quem está contando essa história? Como que você quer contar a sua história? Como que você quer que as pessoas leiam a sua história? Será que você está seguindo o modismo? Está sendo conduzido por outras ideias, por outras pessoas, por paixões que não pertencem a você, que de repente pertencem a outras pessoas? Será que você está conectado realmente com os seus valores, com a sua verdade ou não? Esse arcano principal, ele saiu aí para a gente mostrando que essa semana é importante a gente encontrar esse centro, esse fecho de luz que a gente tem e de alguma forma trabalhar de forma alinhada com esse ideal, com essa força interior. E o sol, ele tende a iluminar, a esclarecer as coisas ao nosso redor. Porque se a gente olha diretamente para o sol, a gente fica cego. É como se a gente olhasse aqui, ó, para esse brancão e de repente a gente não enxerga mais nada. A gente só enxerga isso. E o sol, na verdade, ele tem o papel de irradiar a sua luz ao seu redor para que todo o ambiente fique iluminado e você perceba assim no centro e aquilo que está ao seu redor. Se você ficar olhando muito para o sol, ou seja, olhando muito para o seu próprio umbigo, olhando muito para os seus próprios interesses, pensando só em si, querendo luz, mais holofote, mais aplausos, o que acontece? A gente fica cego. Basta olhar para o sol que a gente fica com a visão prejudicada. Eu, inclusive, não indico fazer isso porque é péssimo para a nossa retina, para os nossos olhos. Então, esse arcano principal ele está passando essa mensagem. Espera aí, você está muito interessado só no maior astro, né, do céu, o rei do sistema solar, porque ele é o principal, é em torno dele que todos os outros estão girando, então você quer conquistar esse sol só para si, olhar para ele com ganância para tentar ostentar? Ou você está entendendo a mensagem desse sol, que ele está ali como um doador de luz. Ele está doando a sua luz, a sua claridade, para que você tenha consciência do que está ao seu redor. Bom, lembrando, esse arcano ele não está sozinho, um arcano maior, o principal, ele está acompanhado de um arcano para a gente evitar e outro para a gente ativar. Eu vou antes falar da energia para a gente ativar, porque como eu estou falando da iluminação do sol, que o sol ilumina aquilo que está ao nosso redor, o arcano que está aí para a gente ativar essa semana é o 6 de ouros. E o que o 6 de ouros representa? Primeiro, com o sol, ele está dizendo o seguinte: faça para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito por você. Dê aos outros aquilo que você gostaria de receber quando você estiver precisando. Estenda a mão aos outros quando você também precisar de uma mão estendida. É o dar naturalmente, genuinamente, para receber, sem o interesse de receber. É pelo simples fato de termos empatia. Empatia por aqueles que estão passando por escassez, por dificuldade,
por alguma falta, por alguma dor, e a gente pensar: caramba, se eu estivesse passando por isso, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, será que eu não gostaria de ser compreendido, de ser amparado, ser ajudado, ser respeitado? Então, esses dois, eles estão falando uma linguagem para gente que essa semana está muito importante, por conta da lua cheia no signo de Aquário. Perceba o mundo ao seu redor. Lembrando, o sol ele está iluminando aquilo que está ao seu redor, para que você se perceba em meio ao coletivo, ao grupo, a tudo aquilo que pertence em conjunto, e não somente a si próprio. E quando a gente tem essa empatia, quando a gente consegue perceber o outro, quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, caramba, se eu estivesse passando por essa situação que essa pessoa está passando, por exemplo, essa pessoa está sendo prejudicada por intriga, por inverdades, os arcanos estão dizendo: se coloque no lugar dessa pessoa. Se você estivesse passando por uma injustiça, passando por uma intriga, por inverdades, por invenções, você não gostaria que a verdade viesse à tona, que todo mundo compreendesse e se interessasse pela sua palavra, pela sua voz, por aquilo que você está dizendo? Então, quando a gente olha ao nosso redor, é o 6 de ouros, que é justamente isso. É essa balança em que a gente dá e a gente recebe conforme aquilo que a gente dá. Se você quer ser compreendido, procure ver se você está compreendendo as pessoas, entendendo as pessoas. Só que aí tem um arcano para a gente evitar. E o arcano para a gente evitar saiu aí o Ás de copas. O Ás representa os inícios, é toda a potencialidade que existe na realização do mundo das águas. Se um arcano de inícios saiu para a gente evitar, simboliza que essa semana não é uma semana para a gente iniciar nada, principalmente no campo das águas, das taças, de copas, que fala de relacionamentos, laços, parcerias, romances e tudo aquilo que está relacionado ao campo emocional, sentimental, afetivo, intuitivo. Em que sentido? Essa é uma semana em que a gente precisa trabalhar aquilo que já está em andamento, aquilo que já está em desenvolvimento. A gente sabe que a Vênus está retrógrada, a Vênus já passou pela sua zona de sombra pré-retrogradação, já começou a retrogradar, ou seja, tem assuntos do passado que a gente vai começar a trabalhar aí. Dia 4 de agosto a gente já vai ter Mercúrio entrando na zona de sombra também, ou seja, a gente está tendo que desengavetar algumas coisas, a gente está tendo que rever algumas coisas do passado, e a gente está numa lua cheia, que é a fase de conclusão da lunação canceriana, que fala justamente desse mundo das águas. E quando a gente introduz novos assuntos para esse mundo das águas que a gente está tentando finalizar, concluir, isso pode bagunçar as coisas e trazer distorção ou desvios para aquilo que a gente está tentando compreender e ajustar. Então, esse não é o momento da gente mexer nesse campo sensível, relacional, de trazer ou de iniciar qualquer projeto voltado a esse campo sutil da nossa alma. Vamos trabalhar com o que a gente tem e, principalmente, percebendo a nós mesmos. Qual é o nosso papel e como que a gente está curando e cuidando das águas que a gente já percebeu que precisam ser trabalhadas. E agora a gente tem esses 6 de ouros mostrando para a gente. Tenha essa empatia. Se você tem algo a oferecer, se você tem uma luz a oferecer, ofereça a sua luz. Ajude da mesma forma como se caso você estivesse em um período sombrio de trevas, você gostaria de receber uma luz no fim do túnel, uma iluminação, que alguém viesse e te orientasse. É o dar e receber. Só que, mais uma vez, o sol ele está mostrando, se você ficar ficcionado, vibrado em mim, me ovacionando, me idolatrando, eu vou te cegar. E quanto mais cego você ficar, pior para você, porque nada ao seu redor ficará visível. O importante é entendermos que o sol, ele tem o propósito de iluminar, para que a gente perceba aquilo que nos ronda. Bom, além disso, a gente tem o oráculo, né? E o oráculo vem para fechar isso aqui com chave de ouro. O oráculo está falando das percepções distorcidas das coisas. E o oráculo ele está dizendo o seguinte, que muitas vezes a realidade que é apresentada para a gente não é aquilo que a gente realmente precisa acreditar.
porque a realidade do mundo, por mais concreto e realista que ele pareça, pode ser que ele esteja distorcido. Então, uma verdade que você carrega, uma crença que você carrega, essa crença, essa verdade pode estar distorcendo a realidade como ela verdadeiramente é. Só que esse oráculo ele está falando justamente desse sol. Porque quando a gente olha para o sol, quando a gente fica obcecado pelo brilho do sol, o que que esse sol faz? Ele distorce as nossas vistas. A gente se torna cego. E é o caso de Ícaro, né? Que se encantou tanto pelo sol que ele voou, voou. Quanto mais perto do sol ele ficava, mais as asas dele derretiam, porque eram asas de cera. Então, essa semana a gente tem que tomar cuidado com as realidades distorcidas que a gente de repente está acreditando, que a gente vem carregando há muito tempo. E como é que a gente pode enxergar a realidade como ela é? Primeiro, entrando em conexão com o seu coração, com o seu centro, com o seu eu superior, com a sua verdade interior. Ah, Débora, mas eu não consigo fazer essa conexão comigo mesmo. Todos nós temos esse potencial de entrar em conexão com o nosso eu. Todos nós temos o poder de centrar a nossa luz para uma elevação de consciência. Portanto, que a gente confie nesse potencial que a gente tem. Então, se você acredita no seu potencial, se você acredita nessa luz interior que só ilumina para fora, porque é uma luz que vem de dentro para fora, não é uma luz externa, é uma luz interna. E não dá para a gente ficar olhando para essa luz interna, para essa glândulazinha que a gente tem no coração ali, que está sempre irradiando. Porque ela não ilumina para a gente, ela ilumina de dentro para fora. É o nosso farol interior que de dentro ilumina os nossos passos, um passo de cada vez. É o coração que pulsa, é o sangue quente que corre no nosso corpo e que nos mantém vivos nesse mundo, nessa jornada que a gente tem. Se a gente tem esse coração batendo, se a gente tem esse sangue quente correndo pelas veias, é porque esse farol ele está aceso, é porque essa centelha está ali dentro, junto com esse instrumento que a gente recebeu, que é a própria matéria. Se isso está dentro de você, se o seu coração está batendo, se o seu sangue está correndo por suas veias, é porque você tem todo o potencial de entrar em contato com essa força que é sua. Ah, Débora, mas eu não controlo o batimento do meu coração. Eu sei lá quem é que controla. Não importa quem controla. O importante é você saber que está aí dentro. E se está acontecendo, se o seu coração está batendo, é porque essa força reside em você e você pode entrar em contato. Você é a força, você é essa luz. Você não é o que está projetado para fora, você é o que está projetado para dentro. E esse mundo, essa distorção de percepção mostra justamente isso. A gente enxerga o mundo todo do lado de fora, mas a gente esquece de olhar para a beleza interna. Ou seja, confie nessa sua conexão com a sua verdade. E essa verdade, ela é tão pura que ela nos traz essa força aqui desse altruísmo, dessa compreensão ao próximo, do entendimento, do amor, aquilo que nos ronda. Quando a gente se ama, quando a gente se conecta com essa essência, a gente acaba desejando que todo mundo tenha essa iluminação, que todo mundo encontre essa luz interior. E muitas vezes a gente se torna um voluntário para ajudar as pessoas que precisam. É como a chama de uma vela. A vela ela está ali acesa com a sua chama, e quando uma pessoa está com a vela apagada, que aquela vela está só ali fraquinha, e a gente encosta essa vela aqui e essa vela se ilumina, essa luz aqui não sofre nenhuma alteração. Ela apenas iluminou outra vela. E é mais ou menos isso que a gente tem para essa semana, que a gente consiga entender que enquanto a gente está dando, ajudando, apoiando, a gente não está perdendo nenhum fragmentozinho da nossa luz. A gente só está ajudando os outros a se iluminarem também, a receberem aquilo que a gente gostaria de receber caso a gente estivesse passando por algum momento difícil. Então essa é a mensagem dos arcanos para essa semana lindíssima que a gente tem pela frente, do dia 31 de julho ao dia 6 de agosto de 2023. Eu desejo para todos vocês uma linda semana. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos mais místicos e esotéricos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal Débora Mexica Oficial, tá vendo esse rostinho aí?
É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem com os arcanos todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.